Boa tarde. Estamos aqui para Boa tarde. mais um evento da série Monografias em Debate. É uma série promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que, na verdade, tem membros do Brasil inteiro e que promove diversos ciclos de palestras, cursos de extensão, como, por exemplo, esse ciclo de palestras que nós chamamos de Monografias em Debate. A ideia é que nós convidemos palestrantes que apresentem as monografias que defenderam nas várias universidades do país. E esse ciclo ele é muito interessante, não apenas porque nós apresentamos a cada evento um tema interessante, uma pesquisa que foi realizada dentro da universidade, mas também porque a gente coloca em pauta o que é você fazer uma monografia e chegar ao resultado de uma monografia de qualidade. Então, é uma série muito interessante, porque, além de ela permitir discutir cada tema de cada momento, ela permite discutir também o que é a monografia. O palestrante pode falar como ele chegou àquele tema, os desafios. Vocês podem perguntar sobre isso. Inclusive, há pessoas aqui que estão assistindo a palestra em si mesma, né? Pelo interesse pelo tema e assim por diante. Mas há alguns que estão fazendo esse ciclo de palestras como uma atividade de extensão. Que é um curso de extensão formado pelas 5 palestras desse ciclo nesse momento. Na verdade, esse ciclo de palestras ele é permanente, ele continua, ele começou em 2020 e pretendemos continuá-lo para os próximos anos. Além desse ciclo, Monografias em Debate, nós temos outros ciclos. Tem um outro parecido, que é o Teses em Debate, onde são convidados palestrantes que defenderam dissertações ou teses de mestrado, e é muito similar à estrutura. O palestrante fala durante 45 minutos, e depois temos o debate de 1 hora. Temos, por exemplo, um ciclo de palestras também permanente chamado Cinema e História, mas que, na verdade, não discute apenas cinema, embora o título tenha ficado esse, porque foi um interesse que inaugurou esse ciclo. Mas o ciclo discute todas as relações da história com todos os tipos de mídia. Então, pode ser cinema, TV, séries de TV, jogos eletrônicos, história em quadrinho, mídias diversas, de maneira geral, fotografia, imagem de maneira geral, né, pintura, etc. Embora tem muitas palestras também ligadas a cinema e história. Esse ciclo também ele é um dos ciclos permanentes do nosso laboratório, e, além disso, nós desenvolvemos muitos cursos de extensão em teoria da história, história da arte, história social, tem várias temáticas. Quem estiver interessado em conhecer melhor o nosso laboratório, frequente as nossas redes sociais, e quem estiver interessado em fazer parte, pode mandar também o seu nome completo, CPF e link do currículo Lattes, para fazer parte do grupo mais amplo do laboratório. Tem também outras possibilidades de atuar dentro do laboratório, até na equipe de operacionalização, mas para essas a gente geralmente abre algumas seleções, né? E até dos grupos de pesquisa do laboratório. Mas tem essa modalidade de participação mais ampla, na qual nós vamos inscrever quem estiver interessado no nosso laboratório, no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Já temos aí mais de 400 pessoas filiadas ao laboratório, no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Bom, mas, feita essa apresentação inicial, o nosso tema de hoje é Entre o Ideal e o Real, a mulher Melissa e a mulher sáfica na Grécia Antiga. E a nossa palestrante é Ana Maria Lúcia do Nascimento. Ana Maria fez a monografia dela na Universidade de Pernambuco, é historiadora, atualmente faz parte do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Daqui a pouco ela vai dizer alguma coisa que talvez eu tenha esquecido, né? Mas antes de passar a palavra para a Ana Maria, para ela começar a palestra, e eu lembro a vocês que depois que a Ana Maria apresentar a palestra dela em 45 minutos a 1 hora, todos aqui podem entrar no debate. Essa segunda parte é muito importante e interessante dos nossos eventos. Tem, inclusive, pessoas aqui que eu já conversei um pouco antecipadamente, que são especializadas no tema, que estão estudando temáticas similares. Então, vai dar um bom debate. Todos podem participar ou tomando a palavra, levantando a mão, tomando a palavra, e nós daremos a palavra, ou então podem ir registrando já os seus comentários no chat, e depois a nossa equipe vai ler o comentário. Se a pessoa não quiser falar diretamente, a equipe vai ler e aí a gente passa a palavra para a Ana Maria, ela faz o comentário em cima do que for dito, e não são necessariamente apenas perguntas. Vocês podem fazer comentários mesmo, acrescentar aspectos, porque tem gente aqui que é estudiosa da temática também, assistindo essa palestra nesse momento. Então, é um debate mesmo. Bom, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Marcele, que é uma das componentes do nosso laboratório, e ela vai dar alguns recados relativos ao laboratório, às listas de presença e outras questões práticas. E logo depois disso a gente passa a palavra para a Ana Maria, a quem eu já agradeço nesse momento a participação aqui no nosso ciclo Monografias em Debate. Marcele, então eu passo a palavra a você. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Marcele, eu faço parte aqui do LAPETI. Eu estou representando hoje a equipe do LAPETI, que auxilia o professor na organização dos ciclos, né, das palestras. E hoje eu vou estar aqui monitorando o chat, passando algumas tirando algumas dúvidas para vocês, anotando as dúvidas que vocês têm para me repassar ao professor no momento do debate. Então, fiquem à vontade, coloquem seus comentários, as suas dúvidas. Ao longo da palestra, vocês podem colocar aqui. E no momento do debate, caso alguém se sinta à vontade de abrir o microfone, vocês podem falar, tá bom? Só utilizar o recurso da mãozinha levantada, a gente poder ordenar, né? E também, ao longo da palestra, a gente pede que cada inscrito deixe os microfones fechados para que não ocorra nenhuma interferência, tá bom? Outro recado também muito importante é com relação à lista de presença, né? Após a fala do palestrante, eu vou colocar o link da lista de presença no chat. E eu peço que vocês se atentem a todos os campos que estão sendo solicitados, que vocês preencham tudo de forma correta, porque após vocês preencherem esse formulário, vai ser gerado um certificado automático, de forma automática, que vai ser enviado por e-mail. Então, caso alguém erre o e-mail, né, o seu certificado pode ser que não chegue. Caso ocorra se alguém colocar o e-mail de forma correta e mesmo assim não chegar, coloque aqui no chat que eu tento resolver, tá bom? Outra questão também em relação, como o professor também, só para reforçar mesmo, a questão da participação no laboratório. Quem tiver interesse é só mandar os dados para o nosso e-mail, né, informando o nome completo, o CPF e o currículo Lattes. Vou deixar todas essas informações também explicadinhas no chat. Outra questão é as redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais, nos acompanhem nas redes sociais, porque é por lá que é o nosso canal de divulgação das nossas palestras. E tem cada palestra assim, imperdível nos próximos ciclos, então fiquem ligados por lá. Eu vou colocar essas informações também aqui no chat de cada rede social também. Vou reforçar, a Marcele também, a nossa outra monitora também já informou aqui no chat, mas eu vou colocar novamente, tá bom? E ao longo após a fala da palestrante, eu vou reforçando, mandando várias vezes o link do formulário, tá bom? Para que ninguém perca o link da lista de presença, tá bom? Que é muito importante para que gerem os certificados. É só isso. Obrigada a todos, boa palestra. É isso, professor. A palavra é sua, Ana Maria. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Agradeço o convite, né, ao professor e ao laboratório. Acho que Laís não está aqui, mas também queria agradecê-la pelo convite. É um prazer conversar sobre um tema que eu particularmente adoro e que está sendo pesquisado nesse momento também na Rural,
né? Essa monografia foi desenvolvida no meu grupo de pesquisa Leitorado Antigo da UPE, mas me chamou tanta atenção que ainda continuo desenvolvendo agora, só que mudando um pouquinho a perspectiva, né? Entrando mais para a questão do ensino de história. Para a gente não perder tempo, né? Temos muita coisa para ser discutidas aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Só um minuto. Alguém poderia me confirmar se conseguem visualizar a apresentação? Conseguimos sim. Certo. Então, como eu estou de frente para a apresentação, não vou conseguir ler nada agora, mas podem interromper se for necessário, certo? Bom, como eu conversei com você... Só um minuto, é porque você compartilhou a tela da reunião. Eu esqueci de informar. Ana Maria, Oi, boa tarde. Você está compartilhando a guia da própria reunião, tá bom? Então, aqui para a gente estava em tela infinita. Obrigada, Marcele. Isso, agora foi, tá certinho, tá bom? Obrigada. Mas está naquela tela cheia do PowerPoint, agora tem tela cheia, certinho. Pronto, obrigada. Certo, agora eu estou de frente para a apresentação. Bom, como eu falei com vocês, essa apresentação ela foi desenvolvida com o meu grupo de pesquisa da UPE, Leitorado Antigo. Porém, as mulheres gregas, os outros grupos, né, que não envolvem só a Melissa, eu continuo pesquisando agora na Universidade Rural Federal aqui de Pernambuco. Quando eu desenvolvi essa pesquisa, ela nasceu de modo muito orgânico, né? Eu participei da residência pedagógica, que é uma forma de estágio, numa cidade vizinha minha, uma cidade pequena do interior de Pernambuco, numa escola de rede municipal. E eu, quando ia ministrar as aulas sobre o feminino, tinha muita dificuldade, porque o livro didático não fazia menção e eu não tinha tantas fontes que pudessem me auxiliar nessa ministração das aulas. Então, eu me senti um pouco perdida e aquilo, de certa forma, me inquietou. Por que a gente não está falando sobre o feminino? E calhou de o meu orientador, que também é o líder do meu grupo de pesquisa da UPE, ler comigo a Ilíada e a Odisseia. A gente está lendo a Ilíada e a Odisseia, e eu pensei, poxa, né, um mundo a ser discutido através dessa fonte, como levar isso aqui para a sala de aula, né? Como abordar o feminino dentro dessa fonte. Então, essa pesquisa nasceu justamente disso. Eu queria analisar esse feminino grego. E eu chamo de ideal. Por que ideal? O ideal do feminino grego. Porque quando a gente entra em contato com esse feminino, raras vezes, na verdade, quando entramos em contato com esse feminino, é a ideia daquilo que acreditamos que realmente aconteceu, né? É o que eles esperavam, na verdade. Não é o que a gente vai perceber durante a apresentação, não é o que realmente acontecia. Então, eu queria entender, no processo dessa pesquisa, como, por exemplo, as instituições sociais gregas, como o oikos, como o casamento, como a questão religiosa, como essas mulheres já estavam sendo representadas. Elas estavam seguindo esse padrão de comportamento, até que ponto, se elas transgrediam ou não. E seria interessante também ter um foco, né, nessa pesquisa, ter uma pessoa, ter uma figura específica que trouxesse essa identificação, que também pudesse ser um expoente nessa minha pesquisa. E eu selecionei Safo, porque na minha cabeça de graduação não entrava que existia escritos de uma mulher, existiam poesias, e eu não fazia ideia, né? Dentre todos os escritores que eu entrei em contato, eram só homens. E aí tem uma mulher, e cadê as pesquisas sobre isso, né? Cadê
essas análises. Então, Safo me chamou muita atenção por conta disso. E quando eu tive a oportunidade de estudar mais sobre a personagem, eu percebi que ela é um expoente, ela é uma quebra nesse ideal. E, por fim, eu queria, nessa pesquisa, trazer uma questão muito particular minha, que nasceu na minha residência, nesse estágio, que é: não temos bons livros, e muitas das vezes os professores, eles não têm são muitas questões, mas eles não se interessam muitas vezes em ir atrás, né, de encontrar novas formas de enriquecer essa aula. Então, como é que eu posso fazer com que essa pesquisa ela não fique só dentro dos muros da universidade? Como eu posso contribuir para essas estratégias de utilização dessa discussão dentro da sala? Então, esses são os aspectos que vão guiar e que guiaram, né, esse meu trabalho. E aí, para a gente entender melhor como o Safo está inserida, como essas mulheres estão inseridas na sociedade, é importante entender a questão contextual, né, do período arcaico. E aí a gente começa discutindo um pouquinho quem eram os gregos, como se formava essa identidade grega e essa diferenciação entre os gregos e os bárbaros, né? E aí Heródoto ele né, elenca 4 categorias que iriam formar essa identidade grega, que seria a descendência, essa linhagem, né, de certa forma pura entre si, entre parentes, entre vizinhos. A língua é um fator muito importante de identificação e de formação desse conceito de identidade grega, juntamente com a questão da religião e dos costumes culturais. Então, quando a gente percebe que esses aspectos, principalmente, eu friso, a questão da descendência e da religião, vamos perceber mais para frente como realmente aquilo está enraizado nessa formação do que é ser grego. Na verdade, eles não se identificam como gregos, né? Grego é mais uma categoria posterior, esses helenos. Como se formava essa questão da identidade desses helenos? Bom, esse recorte a gente chama de período arcaico, que vai entre os séculos 8 e o século 6 a.C. E é um período que, de maneira assim, muito equivocada, é tido, na verdade, como sem muitos feitos, né? sem muitas questões importantes para esses helenos. É como se fosse um período das trevas, porque as fontes elas são um pouco irrisórias, e aí cria-se, né, essa questão mais geral acerca do período arcaico. Porém, né, com um olhar mais minucioso, a gente percebe que dentro do período arcaico vão existir várias questões importantes dentro da história grega. Por exemplo, a formação da polis, né? Então, o que a gente presencia no período arcaico é um processo de êxodo rural. Eles estão saindo dessas comunidades, abandonando, de certa forma, esses costumes mais rurais, né, e se concentrando em regiões urbanas, que vai acabar, né, de certa forma, se concentrando muitas pessoas. E o que a gente vai perceber depois dessa concentração urbana é um movimento de colonização externo. Mas, além dessa formação da polis, a gente tem a reintrodução da escrita, que vai ser importante justamente porque Safo, ela compõe, né? Safo, ela usa dessa cultura oral, essa cultura de escrita também, né? Para compor esses versos. Além disso, outros aspectos que envolvem diretamente a nossa personagem é o contexto político da época, que é uma disputa entre os aristocratas e os tiranos. É uma disputa política por poder. E a gente vai perceber que Safo, ela é uma mulher que está diretamente relacionada com os aristocratas de Lesbos, né, da ilha de Lesbos. Além disso, dentro desse período arcaico, em decorrência, na verdade, dessa formação da polis, dessa concentração de pessoas nesses meios urbanos, eles vão passar por uma onda de movimento colonial. Eles vão formar novos assentamentos em regiões orientais.
Lesbos é uma ilha, né, no arquipélago grego que fica muito próxima da Ásia Menor. Então, nesse processo de colonização oriental, esses novos assentamentos vão ser formados ali, na costa da Ásia Menor, na Lídia, em regiões vizinhas. Então, por conta desse êxodo rural, por conta dessa formação da polis, a concentração de muitas pessoas nesse meio urbano, a gente vai ter esses novos assentamentos sendo formados na Ásia Menor e, por consequência disso, o período chamado orientalizante, que é justamente entrar em contato com a cultura diferente da sua. É uma relação que o Ocidente, que esses helenos, vão começar a construir com esses moradores da Ásia Menor. E dentro, ou melhor, a partir desse período orientalizante, vamos testemunhar uma grande influência em Lesbos, em Mitilene. E a gente já pode apontar de agora a liberdade feminina que tinha nessa região, diferente das outras regiões gregas, e a luta social de Safo, que também iremos acompanhar mais para frente, que é totalmente conflituante com o que a gente percebe em outras fontes, né, que representam esse feminino. Bom, a Mélissa, né? Como eu falei para vocês, é escasso, dentro do livro didático, explicações sobre as mulheres gregas. Porém, quando encontramos, normalmente encontramos sobre as Mélissas. São pequenos textos no meio do capítulo que fala unicamente da mulher Mélissa, como se existisse apenas dentro de Atenas essa categoria feminina. Porém, a gente percebe que não é bem assim, né? É um grande equívoco. Porém, quem são essas mulheres, né? O que caracterizava o perfil de uma Mélissa? Essa figura que vocês estão acompanhando aí é uma representação tirada de vasos de pinturas vermelhas do Museu de Arte, que representa o que é uma Mélissa, né? Normalmente, elas são representadas dessa forma. São mulheres claras, são mulheres com roupas sóbrias, sem muito enfeites, sem muita maquiagem. Os tecidos são ricos, mas são tecidos simples, que tem esse caimento assim mais modesto, né, entre aspas. O cabelo é escuro, é preso de maneira sempre dessa forma, né, com esse coque mais baixo. Isso aí é uma figura de uma Mélissa dentro da polis ateniense. E aí tem essa citação de Xenofonte, né, do Econômico de Xenofonte. E ele fala o seguinte: até os 15 anos, ele fala em referência às Mélissas, até os 15 anos ela viveu submetida a uma extrema vigilância, a fim de que não visse, não ouvisse e não perguntasse quase nada. Que mais podia eu desejar? Encontrar nela uma mulher que soubesse tecer, fiar a lã, fazer o manto, que tivesse aprendido a distribuir suas tarefas às fiéis criadas. Quanto à sobriedade, receber excelente formação. Ótima coisa, não é mesmo? Ele está falando diretamente da sua Mélissa, né, da esposa dele. E aí o interessante é o seguinte: essa Mélissa, como a gente percebe, ela vive em extrema vigilância, reclusão, no interior do Oikos. O Oikos, a gente pode entender como lar, como a casa ateniense. Essa mulher, ela precisa ser controlada, ela não pode sair dessa casa. E aí isso vem de um imaginário já que remonta desde a mitologia, por exemplo, com Homero, com Helena sendo seduzida pelo Eros. Então, essa reclusão e essa necessidade de sobriedade feminina, de uma mulher que não se coloca, de uma mulher que consegue reprimir esse desejo, né, é o ideal dessa Mélissa. E é representado, como eu citei, desde Homero. E aí faço relação a Helena, mas também faço relação com outras figuras femininas mitológicas que foram levadas por esse Eros e que, de certa forma, trouxeram sobre a narrativa em que são representadas grande desgraça. De acordo com Aristóteles, essa mulher, na adolescência, na puberdade, se ela não for controlada, ela pode passar por uma explosão de sentimentos, uma explosão de maus comportamentos que podem trazer escárnio sobre a família. Então, por isso que ele fala, né? Ela está submetida a essa extrema vigilância e ela vai estar lá, mas ela não vai fingir que não ouve, vai não perguntar nada, né? Então, ela vai ser reclusa, ela vai ser sóbria, porque ela foi ensinada a ser assim. Sobre a educação dessas mulheres,
são mulheres que têm uma classe social mais abastada, por isso que a gente percebe que existe abundância de fontes acerca dessas mulheres, né? Elas estão sendo representadas em peças, elas são representadas em vasos, porque elas são de uma classe social mais elevada dentro da Grécia Antiga, são mulheres de aristocratas, mulheres de homens importantes. Então, mesmo assim, né, essa educação é muito limitada a aspectos da casa, do casamento. Então, ele faz menção aqui, né, nesse tecer, nesse fiar, nessas tarefas de gerência do lar, nessa educação, entre aspas, dos filhos. Então, é uma ideologia de convencimento dessa mulher de existe um lugar para você, é um lugar que a família precisa que você esteja, e que é importante tanto para a família dela, que o pai, a mãe, quanto para a futura família dela, né, que nesse processo de intercâmbio entre o Kyrios, né, o homem, o pai, e depois o responsável por ela, que vai ser o marido. E essa ideologia de convencimento, ela é específica da mulher Giné, da mulher Mélissa, que a gente vê por aí como mulher abelha, mulher Mélissa, mulher Giné. Esse é um perfil exclusivamente dessas mulheres. E que, assim, por mais que seja o mais conhecido, ainda existem rachaduras, né, nesse ideal, ainda existem coisinhas assim que não se encaixam no que muitas vezes a gente entra em contato, né? Existem algumas fugas. E como é que a gente pode entender essas fugas? Como que a gente pode entender as questões que fogem às regras? E aí eu quis analisar nesse momento três instituições, como eu citei no começo: o lar, que a gente chama de oikos, o sacerdócio e o casamento. Em relação ao oikos, dentro do oikos, dentro e fora, na verdade, essa mulher, ela é tutelada pelo Kyrios, né, que é esse representante masculino, que quando ela é solteira é o pai, e quando ela é casada é o marido. Então, de forma mais geral, quando a gente percebe a questão do oikos, a gente, na verdade, somos levados a acreditar que esse oikos é um lugar em que o homem coordenava, assim como a vida pública, a vida privada, era também concernente às questões de liderança masculina. Será, né? E aí é que a gente percebe. Essa mulher, Mélissa especificamente, ela é reclusa à vida privada desse lar. E assim, mais ainda, dentro do lar, ela tem um outro espaço de reclusão que é o gineceu. E esse gineceu, muitas vezes, ele é na parte superior da casa, ou ele é mais no fundo da casa, que é para que essa mulher fique distante dos primeiros saguões, né? Onde entram visitas, forasteiros, essa mulher precisa ficar reservada. Esse espaço de reclusão feminino dentro do lar é um espaço onde apenas mulheres adentravam e elas ficavam lá nessa reclusão. Porém, Xenofonte também traz evidências de determinadas situações em que era necessário que essas mulheres saíssem do ambiente interno para o ambiente público. E a gente percebe duas fontes. A primeira é a própria narrativa de Xenofonte, e a segunda é o que a gente pode ver nessa imagem de vasos de pinturas vermelhas. E ele fala o seguinte, né? Quando ele cita a questão do papel feminino, né, o que concerne essas mulheres fazer. Então, ele fala presidir sobre aquelas tarefas, presidir sobre aqueles cujas tarefas determinadas sejam dentro da casa. Seu dever será receber aquilo que adentra a casa, sua tarefa, proporcionar os suprimentos diários, guardar e manter o orçamento, de maneira que aquilo deva durar 1 ano e não se esvaia em 1 mês. Será seu dever, quando chegarem as lãs, garantir que sejam feitas roupas para quem precise. Seu dever também é fazer com que o milho seco esteja apto para ser transformado em comida. Então, existe um papel ativo dentro do limite em que elas estão inseridas. Na vida privada do lar, elas precisam gerir, porque a vida do homem é uma vida pública. O homem, ele vai ao mercado,
O homem, ele está na ágora. O homem, ele está discutindo fora da casa. É como o Senê fala, o homem é um ser quente, a mulher é um ser frio, o homem é um ser ativo, a mulher é um ser passivo. Então, esse homem, ele está majoritariamente fora do lar. E quem fica? A mulher. Esse papel que ela é ensinada desde a adolescência, essa educação doméstica. Porém, né, como tem essa figura aí, essa representação é externa ao oikos, é externa ao gineceu. São mulheres mélissas, como a gente percebe já daquela representação. São mulheres com roupas plissadas, o cabelo naquele coque baixo, cores claras. São mulheres, até então, mulheres mélissas, no exterior da casa, colhendo frutos que provavelmente vão ser levados para esse oikos. Então, a gente percebe o seguinte, existia, mesmo dentro desse papel limitado, concernente ao lar, a necessidade dessa mulher sair dessa casa. E aí a gente pode entender que pode ser uma mulher com uma mélissa, mas que com poder aquisitivo menor, que não tivesse tantos servos, que precisasse atuar de maneira mais ativa nessas atividades. Porém, existe essa quebra. Bom, quando a gente sai do oikos e vai para a religião, temos também questões bem interessantes nesse aspecto, né? A religião é uma instituição muito importante para os helenos. Essa mulher, ela vai participar desses cultos com essa permissão masculina, né? E a religião, ela é tanto uma instituição pública quanto uma instituição privada. Então, os cultos, eles vão acontecer dentro do oikos e fora do oikos, na polis. Porque eles acreditam que a religião é um fator de grande importância para a harmonia do cosmos. Então, é importante essa participação de todos. Porém, como a gente vai perceber, nem todas participavam, né? Eu trago como exemplo uma festa grega muito conhecida, chamada as Tesmofórias. Essa festa, ela tem uma ligação muito intrínseca com o mito grego, né, de Deméter e Perséfone, né, de modo geral. Perséfone, ela é raptada, ela é levada ao mundo dos mortos, e a mãe chora e pranteia por essa filha que foi raptada, e faz um acordo entre Hades, em que ela sobe, né, para ficar com a mãe em um período e depois ela retorna para o mundo dos mortos. E aí, quando Perséfone está com Deméter, o mundo, né, vibra em luz, em flores, em frutos. E quando essa deusa volta para o Hades, ela sofre, a terra não dá mais fruto, é o inverno, chuva. Então, é uma representação muito interessante e essa festa, ela é ligada diretamente à questão da plantação, à questão da agricultura dos gregos. Então, por isso que ela é importante para essa harmonia do cosmos. E mais veja só, sobre essa festa em específico. As mulheres cidadãs e essas cidadãs são essas mélissas. Apenas as mélissas eram consideradas mulheres cidadãs. As mulheres cidadãs figuravam especialmente em cultos religiosos ligados a Deméter e a Coré, deusas cuja benevolência protegia as colheitas de grãos da cidade. O mais destacado desses rituais, as Tesmofórias, era um festival exclusivamente feminino, celebrado em toda a Grécia, tanto em cidades-estados quanto em níveis locais, aberto às esposas dos cidadãos. Era uma festa exclusiva das mélissas. E era uma festa, eram 3 dias de festa na polis. Elas ofereciam sacrifícios, plantavam grãos, matavam animais. Algumas fontes fazem referência a essa festa, falando que as mulheres elas lideravam a polis durante 3 dias. Então, é uma festa muito importante para entender a atividade externa dessa mulher. Essa ação externa, a importância dessa mulher para essa harmonia do cosmos. E aí, eu já cito outra, né, que eu não pesquisei nessa monografia em específico, mas eu acho muito interessante, que é a Adonia, que aí já abre para outros grupos femininos, que não só as mélissas.
mas para as etárias, as palaques, as pornés. E é uma festa que, de certa forma, essa Mércia não é muito permitida elas essa participação, porque é uma festa de muita relação sexual, de muita troca, e elas não... Essa mulher, ela é criada, né, para gerar filhos, ela não é criada para sentir prazer. E aí, quando a gente sai do sacerdócio, dessa questão religiosa, e vai para o casamento para entender um pouquinho essa instituição, a gente percebe o seguinte, né? Essa mulher, ela deixa a casa, ela deixa essa família patriarcal, esse pater families, esse pai, e esse pai, ele passa a responsabilidade para o genro. Então, esse Quírios agora não é mais o pai. Quem representa essa mulher na sociedade grega, quem, porventura, viria a representá-la nos tribunais, é agora o marido. E aí, pelas regras nupciais, ela é dada de um homem para outro homem. Ela é acompanhada de alguns bens materiais, né, para compensar o prejuízo que ela traz. E esse casamento legítimo de troca, de certa forma, troca de interesses entre esses homens, ele se realiza sem o consentimento dessa mulher. E aí a gente pergunta, então como é que a gente vai ter uma queda desse ideal feminino da mulher dentro do casamento se é uma troca? Né? Como é que a gente vai ter essa fuga? Bom, o casamento, de certa forma, ele vai se tornar um elemento de duas faces, porque por mais que, numa primeira análise, essas mulheres aristocratas, elas sofressem dessa imposição social desse casamento e que elas não tivessem a escolha, né, de seguir, por exemplo, o coração, né, ou de não casar, por exemplo. Em contrapartida, a gente encontra outras mulheres que possuíam ou melhor, que desejavam esse casamento, que queriam ter esse direito a se casar com cidadãos, queriam ter esse posto, porque é um posto elevado da sociedade grega. E aí uma mulher, né, um caso, uma fonte muito importante, e para mostrar essa outra face do casamento é a Neaira, ou Neera, que o caso o contra Neera, de Apolodoro, vai falar o seguinte: ela é uma paláquia, ou melhor, ela é uma hetera, ela é uma cortesã, ela é vendida, ela não é helena, né, que fique bem claro, ela é uma estrangeira, que ela é levada à Grécia, é muito jovem, e ela é vendida para uma Nicarate, né, que é uma dona de prostíbulo, digamos assim, e essa menina, desde muito nova, ela vai se relacionar com esses homens, e esse dinheiro vai para essa cafetã. Quando Neera cresce, ela ambiciona passar para os filhos o posto de cidadão. E aí, como é que é formada essa identidade de cidadão na Grécia? Ele é formado pela linhagem. Como a gente falou, além da língua, da religião e dos costumes, a descendência, a linhagem é muito importante. E quem passa a linhagem de cidadão é uma mulher aristocrata, é uma cidadã. E aí, o que é que Neaira faz, né? Ela se casa com Stefano, que é um homem grego, é um cidadão, e ela, juntamente com ele, né, que também era um homem de índole bem duvidosa, ela vai tentar convencer outro homem a assumir a filha dela, né, através de toda uma ensinação, né, ela vai forjar, de certa forma, uma violação da castidade dessa filha, para que esse homem case com ela, esse homem casa, esse homem gera um filho com ela, tudo isso para que esse casamento possa gerar netos e filhos cidadãos, que tenham direito, que possam frequentar a pátria do pai. E aí ela é levada a julgamento porque ela está transgredindo uma das leis mais importantes no que concerne à cidadania, no que concerne à identidade do ser grego. E aí, né, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre Neaira, mas eu cito ela em rápidos momentos na monografia para só delimitar, para que a gente perceba que o casamento
é uma faca de dois gumes. É uma obrigação para algumas, que no caso são essas Mélisas, mas é um ponto de fuga, né? É uma oportunidade, mesmo que contra a lei, de elevação de status, de direitos, que muitas das outras mulheres, das outras categorias, desejam. E aí a gente chega em Safo, né? Acerca de Safo, né, gente? Safo, ela foi uma mulher poetisa, musicista. Ela tinha um tíaso, né, que a gente pode entender como um lugar de educação feminino, um lugar onde essas mulheres iam, mulheres obviamente aristocratas. Essas mulheres se reuniam, né, para falar sobre amor, para compor, para receber essa educação. Mas acerca da figura de Safo em específico, e aí já fazendo referência também ao que a gente falou, que acontecia dentro do período arcaico grego, e Safo vive no século VII, ela tem uma atuação política. Safo vem de uma família muito importante dentro de Mitilene, de uma família de aristocratas. E o que a gente tem no período arcaico, como foi citado, é uma questão política muito complexa, é uma luta de poder entre os aristocratas e os tiranos. E Safo, ela externa, né, o seu apoio, ela se posiciona. Ela e Alceu, que também é um poeta muito conhecido, que viveu, né, no mesmo período que ela, nessa mesma região. Eles de certa forma, revelam o seu apoio à aristocracia e revelam a sua posição contra esses tiranos. Então, a gente já tem a figura feminina de uma Mélissa se posicionando politicamente, né? Onde é que a gente vê isso em outras fontes? E Safo, ela vem dessa classe social mais abastada, não é à toa que ela ensina, né? Que ela tem essa bagagem para passar esses ensinamentos para essas outras mulheres. E aí, sobre a biografia em geral, é bem conflituante, mas o que a gente tem, por exemplo, nessa nova edição dos Fragmentos Completos de Safo, traduzida pelo Guilherme Gontijo Flores, quando ele trata um pouquinho sobre Safo, ele aponta para uma mulher que teve uma filha, chamada Cleis, que teve uma vida um pouco conturbada em relação a amores. Popularmente, ela é conhecida por tentar se suicidar por causa de um amor, e que... Mas o que mais chama atenção na figura de Safo é a composição, é o teor e o conteúdo dessa composição. E o que me chamou a atenção quando analisei a figura de Safo é essa quebra, essa atuação política, essa questão social em que ela estava inserida, como ela destoa desse ideal feminino. E aí eu seleciono para vocês o que eu acredito que seja o verso ou a composição mais conhecida de Safo. Assim, sobre a figura da Safo, né? O livro Safo, fragmentos, são fragmentos. A gente tem, graças aos céus, esse fragmento que, tipo, ele é enorme. A gente tem também o fragmento 31, que ele é enorme, mas todo o resto são pequenas frases, palavras soltas, e assim, é muito complicado. Infelizmente, mesmo que a gente tenha essa riqueza, ela está em fragmentos, né? Mas esse primeiro aí, ele é muito conhecido, né? E aí eu separei para a gente conversar um pouquinho sobre ele, que fala o seguinte: multifloreamente, Afrodite eterna, Zeus te fez, ó roca de Ardes, e peço, Deusa, não permita que dor e dolo domem meu peito. Venha aqui, se um dia, ao ouvir meu pranto, longe sem demora você me veio, logo que deixava teu lar paterno pene dourado. Sobre o carro atado a velozes aves, te levaram várias à negra terra, numa nuvem de asas turbilhonantes na atmosfera. Junto a mim, no instante você sorrindo, Deus aventurada de face eterna. Pergunto-me por que de novo sofro, chamo de novo. Por que ainda deixo nascerem chagas sobre o peito? Quem eu devo de novo seduzir e dar aos amores? Quem, ó Safo, te assola? Então, o primeiro aspecto que eu aponto sobre esse fragmento é o conteúdo, é o tema, né? Um tema romântico. É um tema ligado ao Eros feminino. É uma conversa entre a deusa Afrodite e Safo. E Afrodite responde Safo.
Ela fala, quem, ó Safo, te assola? Ou seja, quem de novo te assola? Quem de novo, ela fala, quem eu de novo devo seduzir e dar aos amores? Então é como se Safo já tivesse ali uma relação com Afrodite de clamor, né? de conversa, de troca, e é uma temática romântica, é uma temática feminina, é uma temática de desejos, né? Ela abre o coração e ela fala, não permita que dor, né, domem o meu peito, né, que eu venha a chorar, que eu venha a ouvir. Então, já é um aspecto que destoa bastante do que a gente entende a respeito da sobriedade feminina, que era idealmente relacionada a essas Mélissas, né? E aí, outras questões desse fragmento são esses dois termos aí em negrito, né? Multifloreamente e roca de Ardes. São dois termos que, dentro, que na tradução, são termos, eu não vou conseguir falar, obviamente, da maneira correta, mas ele está aqui nesse ponto 1, né? Poikilofron e Doloclope. Então, quem tiver aí quem conseguir falar melhor do que eu, ficaria muito feliz depois. Mas, assim, esses são termos orientais. Não são termos do grego. E aí, o interessante é perceber, já nesse fragmento 1, como essa relação Oriente e Ocidente se manifesta na composição de Safo. Como essa questão social da época já é representada nesse fragmento. Além, obviamente, do que eu já salientei sobre a temática amorosa e a fuga dela desse padrão de sobriedade. E, assim, todos os fragmentos, né, os menores e os maiores, assim, exceto por um ou outro, existe uma predominância dessa lírica amorosa. E aí eu trago para vocês um dos que eu mais gosto, né, que fala assim, dizem uns que exércitos, e uns que barcos, e uns que carros, sejam o ser mais belo sobre a terra negra. Por mim, seria o ser que se ama. E, além dessa lírica amorosa, e dessa permanência de citar Afrodite, de pedir a Afrodite que apareça, existem várias figuras que remetem a como a Afrodite é ligada a esses versos, a gente tem, de certa forma, também uma poeta que, de certa forma, chamou a atenção dos estudos atuais, dos estudos modernos, por conta dos movimentos sociais da atualidade, e também porque os seus versos dão, de certa forma, vazão para que alguns estudiosos defendam a relação de Safo com outras mulheres, né? De uma poeta que é admiradora de outras mulheres. Esse não foi um aspecto que eu abordei na minha monografia, mas eu apontei essa questão, porque tem esses dois fragmentos, além de outros, né? O 75 que fala, né? Sinto que já não me queres, Atis, e para os braços de Andrômeda alças voo. E o 111, e há muito tempo eu já te amava, ó Atis. E o que a gente tem de Safo é isso. Safo é uma educadora. Ela é responsável pela educação de jovens ricas dentro de Mitilene, na ilha de Lesbos. E ela não só fala sobre seus amores, fala sobre seu irmão nos seus versos, fala sobre sua filha, mas também fala sobre a dor da perda de suas alunas. Perda para casamento, né? Quando essas alunas elas saem desse TIASO, né? E aí elas vão para essas outras relações. E depois do fragmento 1, o fragmento 31 é um dos mais extensos, né? Dentro desses fragmentos. E aí ela é um fragmento também, a partir dele que muitos estudos eles se baseiam para falar sobre essa dualidade. Como essa questão da sexualidade feminina de Safo, né? E dessas alunas, por exemplo. E ele fala o seguinte: num deslumbre ofusca-me igual aos deuses esse cara que hoje na tua frente se sentou bem perto e a tua fala doce degusta.
E ao teu lindo brilho do riso, juro que corrói o meu coração no peito, porque quando vejo-te, minha fala logo se cala. Toda a língua ali se lacera, um leve fogo surge súbito sobre a pele. Nada vê meu olho, mas urge, mais ruído no ouvido. Gela minha água e inunda meu arrepio. Me arrebata e o resto da cor da relva. Logo me parece que assim pereço nesse deslumbre. Tudo é suportável, ser até um pobre. Então, é belíssimo esse fragmento. E aí, eu acho que até o Gontijo de Flores, ele aponta, né? Para quem Safo ela está se referindo, né? Ela está se referindo ao cara, esse homem que se senta à frente dessa aluna dela, ou é essa aluna? E aí é um poema de despedida, porque essa aluna ela vai deixar esse Tíazo, ou é despedida de um amor, né? Que ela sente por essa aluna. De certa forma, como a gente nunca vai ter uma conclusão acertada sobre essas questões, o que a gente pode tirar do fragmento em si é, mais uma vez, esse amor, né? Esse sentimento feminino, essa faceta que é, de certa forma, um dos aspectos que os homens gregos, em várias das fontes, mais querem controlar, né? Desde Apolodoro, falando que se não punissem Neera no tribunal, o que eles iriam falar para as mulheres, como eles iriam controlar essas mulheres dentro de casa, até Aristóteles, né? Falando que a mulher não sente desejo, que ela é um macho dilacerado, que o corpo dela expele um dito sêmen para fora, que ela não tem papel na concepção. Então, é uma tentativa tão forte de calar esse eros feminino, e Safo vem e escancara isso, né? Ela abre isso de uma maneira muito maravilhosa, quebrando completamente com o que muita gente supõe ser uma Mélissa, ou que desejaram que fossem uma Mélissa, né? Dentro da época em específico. E aí eu trago mais fragmentos, né? Que esses dois fragmentos fazem referência a essa filha de Safo. Uma fita não posso achar, furta a cor para você, Cleis, mas o bom mitileno será talvez. E o 132, né, que fala: fez a minha linda filha, que em tudo assim se alinha junto às flores, todas douro é Clay. Querida minha, pois por ela nunca troco nem Lídia nem Amável. Nesse fragmento 31, esse furta-cor, no seu original, eu não cheguei a colocar no slide, mas no seu original também é uma expressão oriental. E a Lídia também é uma região oriental. Então, mais uma vez, essa relação, né? E aí, sobre Safo, para terminar o aspecto 4 dessa monografia, a gente resume dessa forma: Safo vive os amores, né? Safo é uma Mélissa, mas Safo protesta. Safo é uma Mélissa, mas ela ensina. Safo é uma Mélissa, mas ela compõe. E aí, como eu falei para vocês, sempre foi uma questão muito importante para mim aproximar esse conhecimento produzido dentro desse conhecimento acadêmico e esse conhecimento escolar, que não ficasse totalmente separados, assim, que a universidade se aproximasse às pesquisas, né, tão interessantes, tão importantes que a gente produz dentro das ciências humanas, chegassem à sala de aula. Não é à toa que eu continuo pesquisando as mulheres gregas no ensino de história agora no meu mestrado. Mas já na monografia eu apontei para alguns caminhos que poderiam, né, servir de inspiração para esses professores trabalhar esses aspectos que a gente está conversando aqui em sala de aula. Por quê? Porque a educação ela é regida por uma cultura androcêntrica. Os homens, eles são o centro. Os feitos são masculinos, as descobertas são masculinas. E parece que eles estão ali apenas por mérito. Porém, muitas das vezes é uma conveniência, é uma rotina, é um costume. Pensar que eles são superiores, pensar que eles conseguem, pensar que eles são mais fortes, pensar que por existir os maiores poetas, as maiores composições gregas, não existiram mulheres também fazendo isso. E aí, essa cultura androcêntrica na educação, ela
ela é escancarada no livro didático, porque quando essa mulher ela é citada de maneira totalmente genérica, como uma Mélissa totalmente aquilo e acabou, não tem uma criticidade. E, assim, quando ela é citada, quando ela é levada ao livro didático. Porém, né, quando a gente percebe algumas das legislações educacionais, e nesse caso em específico, a Base Nacional, a gente percebe que eles já apontavam para a necessidade de que houvesse a mudança desse aspecto de exclusão nos livros didáticos. E aí, esse livro que eu analisei, acho que é o Talares, ele já apontava para esse cumprimento dessa habilidade do ensino fundamental. Ele já inseriu a mulher, metade de uma página, né? Sendo bem sincera, ele inseriu metade de uma página dentro do capítulo de Grécia, porém, da mesma forma genérica. Do mesmo modo, né, que era inserido quando citado antes da base. Mas a gente não pode deixar de perceber a base apontando para essa necessidade de inserção desse menino em sala de aula. E aí eu trouxe essa citação, né? Porque eles falam que essa habilidade fala em resumo o seguinte: é necessário que os temas em sala de aula eles possam identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. E aí, qual a importância disso? Qual a importância de se trabalhar o feminino em sala de aula? Por quê? O que mudaria? E aí, essa pesquisadora, ela traz 3 tópicos que, para mim, são de extrema importância e que foram para mim, e que foi para mim, quando eu entrei em contato com essa pesquisadora, o ponto-chave para eu continuar essa pesquisa na pós-graduação. Ela vai dizer o seguinte, o nome dela é Ana Lopes Navarras. Ela vai dizer o seguinte, que a ausência de mulheres vai gerar 3 problemas para esses discentes. O primeiro problema é que vai condenar esse aluno a um empobrecimento cultural, porque vai impedir que esse aluno entre em contato com outros autores, outros artistas, outros expoentes que não sejam os homens, outras pessoas que representam uma época que não seja o que normalmente a gente já conhece. Então, a gente condena o nosso aluno ao empobrecimento cultural quando a gente continua reverberando esse assunto sem inserir outros expoentes. A segunda questão, ela vai falar sobre as desigualdades. Por quê? Essas desigualdades elas vão continuar sendo popularizadas, de certa forma, se essas contribuições culturais femininas elas não são reconhecidas, se elas não recebem um valor social, se elas continuarem como secundárias, vai continuar existindo desigualdade na sociedade. E aí, incluir essas mulheres dentro dessa matéria, para ela, dentro dessa disciplina de história, por exemplo, de certa forma, contribuir para a prevenção dessa violência de gênero. E para mim faz total sentido, porque quando na verdade, esse assunto surgiu por conta de um aluno específico que falou assim, professora, e as mulheres? Eu estava falando justamente sobre a Grécia, se eu não me engano, eu estava falando sobre Homero e sobre outros escritores, os gregos, né? Ela falou, e as mulheres? Então, assim, quando essa curiosidade para mim foi a chavezinha, né? A chave que me fez, nossa, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Mas, assim, essa inclusão, ela previne essa violência a partir do momento que ela faz com que referências sejam levadas para a sala de aula e essas referências vão causar uma identificação desses alunos, tanto das meninas quanto dos meninos, porque eles agora percebem que, nossa, olha isso, olha que mulher, né? Olha como as mulheres também foram importantes para a construção da história. Como não existia apenas uma história, como o Lehner fala, né? Uma história com H maiúsculo, onde os homens estavam ativamente participando desse processo de construção, e uma história com H minúsculo, onde estariam essas mulheres. E ela fala que a partir do momento, né, que a gente contribui para inserir essas mulheres em sala de aula, a gente luta contra essa desigualdade e, de certa forma, a gente leva
leva a sociedade a um patamar mais de equidade, um patamar de justiça, porque os homens eles vão começar a respeitar mais essas mulheres e vão começar a olhá-las como iguais, vão conhecer os nomes desde pequeno, vão conhecer os nomes que são importantes para esse processo de identificação. E, por fim, ela aponta a consequência de não cumprimento da lei, quando a gente exclui essas mulheres desse papel de agente na construção da história. A igualdade não existe nos livros de textos com os quais se educa. E esse não cumprimento da lei pode ser, nesse caso específico, apontado, por exemplo, para a base, né, que já aponta, olha, precisamos falar sobre outros contextos sociais, sobre agentes sociais. E então, eu não tinha nesse primeiro momento, muito contato com as pesquisas do ensino de história. Eu sinto que eu era muito verde, e ainda sou, mas assim, eu era bem mais. Então, por isso, esse aspecto da minha pesquisa, até então, é o que mais precisava de atenção. E assim, é o que eu tenho feito no mestrado, mas nesse tópico 5, eu queria falar o seguinte, vamos inserir esse assunto a partir de quê? Então, eu tento elencar esses 5 pilares para, de certa forma, eu quis, na época, né, trazer para esses professores esses pilares para que pudesse contribuir para essa criatividade na hora de formular essas aulas no ensino fundamental. E aí, por exemplo, no tópico 1, né? As mulheres sendo designadas para outros trabalhos, não apenas ao tear ou ao cuidar da casa. Então, como é que a gente pode abordar isso? Com os vasos, com as pinturas dos vasos áticos, que, assim, não tem só esses que eu trouxe, né? Porque a apresentação ficaria enorme se eu trouxesse todas as figuras. Mas, assim, existem outros vasos de pinturas vermelhas que podem ser usados para falar sobre o cotidiano feminino, fora do Oikos, sobre esse papel feminino dentro da polis. O segundo aspecto, né, é Safo. Safo como um exemplo de um trabalho além do Oikos, né, como educadora, como como uma mulher que compõe, como essa mulher ela tem a capacidade de produzir. Então, a figura de Safo poderia, sim, ser trabalhada em sala de aula para mostrar a força dessa mulher, né? Num terceiro momento, né, eu coloquei, além disso, né, a vida ativa de Safo, até quando se mostra contrário aos líderes tirânicos, pode ser explorada em sala de aula para mostrar às crianças que, na antiguidade, as mulheres participavam de várias categorias. As mulheres não podiam exercer atividades políticas diretas como os homens. Elas não iam para a Ágora debater, elas não tinham voto, não tinham, sabe, não tinha essa participação direta, mas Safo teve. Sabe? Será que outras igual, não existiam outras Safos, assim, entre aspas? Então, a mulher, ela não poderia esboçar esse descontentamento, e aí eu já lembro de uma outra referência, que é um artigo falando sobre a participação de mulheres nas eleições de Pompeia. A participação pública dessas mulheres, não como candidatas, mas como defensoras, como pessoas que faziam cartazes para defender esses líderes políticos. Então, assim, é uma participação feminina. Bom, nesse quarto momento, né, eu indico também os versos. Esses versos de Safo, eles podem ser discutidos quando o assunto da aula, por exemplo, remeter aos feitos intelectuais masculinos, quando a gente for falar, por exemplo, sobre Aristóteles, quando a gente for falar sobre Homero, Heródoto, quando formos falar sobre essas figuras, sobre a questão mais ligada à cultura grega, como essa cultura ela foi transmitida para a gente hoje, a gente pode citar Safo, a gente pode falar sobre a construção dela, a construção dos versos, sobre a lírica amorosa, quando a gente for trabalhar o próprio gênero da lírica, né? E, por fim, né, eu aponto o uso das fontes imagéticas, porque essas imagens elas podem ilustrar essas manifestações femininas
que fora, dentro do lar. Então, existem muitos vasos, como eu citei anteriormente, que podem ser usados como fontes dentro da sala de aula. Então, para a gente amarrar, eu concluo, né, esse trabalho monográfico, dizendo o seguinte, né, ele possibilitou que a gente pudesse ter uma percepção do cotidiano em que essas mulheres, tanto de Atenas, mas especificamente de Lesbos, estavam inseridas, que muitas vezes a gente se via diante de de uma escassez de fontes e uma escassez de relatos femininos, mas a gente percebe que existem maneiras de sanar esse abismo. A gente compreende também que não existia um grupo feminino homogêneo, que mesmo as Mélissas, dentro das instituições que compunham a necessidade de participação delas, né, onde elas eram mais representadas, o oikos, o sacerdócio, o casamento, mesmo assim, não existia um consenso acerca do que era o comportamento da Mélissa, porque existia uma pluralidade. E por mais que eu não aborde nesse trabalho, porque é muito introdutório, esse feminino, ele é múltiplo. Como eu citei só de nome, a gente tem as palax, a gente tem as heteras, temos as pornés, são cortesãs, são concubinas, são prostitutas. Cada mulher, cada grupo feminino desse tem uma ramificação na polis. Cada grupo feminino desse se relaciona com uma camada social. Cada grupo feminino desse tem um trabalho, tem elas têm a opressão em que elas são subjugadas, mas também elas têm papel ativo em várias questões, pequenas aqui, pequenas ali, mas que quando a gente junta, a gente percebe que, nossa, existe uma pluralidade muito grande. Assim, trabalhar com esse conceito de Mélissa, a gente conseguiu, né, trabalhar com esse conceito da Mélissa em contraposição com a sáfica, né, porque a mulher, Safo é a mulher Mélissa ao avesso. Safo, ela é o que quebra o ideal feminino da Mélissa. Por quê? Porque ela ao mesmo tempo, ela tem todas as características sociais, econômicas, físicas de uma Mélissa, mas ela vai pela tangente, né? Então, ela conseguiu mostrar, a gente consegue perceber, na verdade, quais as atitudes eram esperadas e como Safo responde essas atitudes, de certa forma. E a gente percebe que, por mais que seja uma lacuna dentro do ensino de história, esse assunto, existem caminhos que podem complementar o trabalho do professor dentro de sala de aula. Então, essa pesquisa específica, além de apontar, ela quer aproximar esse professor para mostrar, olha, a gente pode começar a movimentar, a buscar a criticidade desse aluno, a fazer com que essas desigualdades elas possam ser sanadas desde o fundamental. A gente pode fazer isso aqui a partir do momento que a gente insere esses nomes, certo? E com isso eu encerro a minha fala, professor. Eu agradeço a brilhante palestra da Ana Maria. A gente vai abrir para o debate, né? Algumas pessoas já anotaram comentários, algumas vão falar, mas eu, para iniciar, eu queria fazer um comentário de como que é importante através da nossa área, né, da história e da produção acadêmica, de uma maneira geral, como é importante essa luta contra o apagamento da mulher em relação à história, né? Por exemplo, eu estava... À medida que a Ana Maria estava falando, e ela, em certo momento, ela até fez uma pergunta que também me veio à cabeça quando ela foi discorrendo, né, sobre o tema. Existiriam outras Safos, né? Quer dizer, teriam existido outras Safos na época e essas já sofreram um primeiro apagamento, né? Safo conseguiu sobreviver, né? Sobreviver ao tempo, como fonte histórica para nós historiadores, né? Nós temos acesso, embora às vezes da maneira fragmentada, né? Como foi colocado, mas que também é uma característica das fontes do período arcaico, de certa maneira, né?
mas é muito interessante pensar que tem várias formas de apagamento da mulher em relação à história. A primeira é lá nas fontes, porque eu penso, né, mas é só uma especulação, depois eu queria saber o que a Ana Maria pensa sobre isso, que talvez tenham existido outras mulheres poetisas com o mesmo valor e que já sofreram o primeiro filtro ali, na época e na própria antiguidade, nos chega Safo. Tudo bem. O segundo apagamento das mulheres, em geral, ocorre quando os historiadores vão trabalhar as histórias de qualquer esfera que seja, né? E não mencionam as mulheres, mesmo que elas existam nas fontes. Por exemplo, nós tivemos aqui numa das nossas séries do nosso laboratório uma palestra sobre mulheres cineastas. Foi até a Gabriela Tenório que apresentou. Foi na série Cinema e História. E ela expôs aqui diversas mulheres cineastas que existiram. Quando você vai num livro sobre história do cinema, você não vê essas mulheres mencionadas, embora elas existam e seja até possível você encontrar os trabalhos dessas mulheres, porque o cinema é recente. Mas o segundo apagamento que eu digo é por que ele é importante se lutar contra ele, que é de falar sobre mulheres na historiografia. Porque, com o tempo, eu fiquei pensando na palestra da Gabriela sobre mulheres cineastas e agora na da Ana Maria. Porque se você não luta contra esse apagamento e não insiste, não força a que as mulheres apareçam nos livros. Então, por exemplo, o livro de história em cinema. O cinema é recente. Já não se menciona muito as mulheres. Quando você vai numa coletânea de livro, história do cinema, vamos dar esse exemplo. História do cinema. Aí você abre lá, quase não aparecem as mulheres cineastas, se é que aparecem. Vamos dizer daqui a 300 anos, 400, 500 anos. Se agora vai ocorrendo esse apagamento, será que essas mulheres cineastas, que hoje a gente consegue encontrar ainda, né? Tanto que ela fez a palestra, mas será que daqui a 300 anos essas mulheres não estarão apagadas? E só uma lá vai conseguir sobreviver, que seria a Safo, né, da história do cinema. Então, como é fundamental que nas histórias, digamos assim, a história da literatura, a história da arte, a história da música, a história do cinema, que é o primeiro, ou a história de qualquer campo, né, ou de qualquer atividade cultural, que é o primeiro contato do pesquisador, ele se interessa por um tema, cinema, música, poesia, literatura. Onde que ele vai no começo, um jovem aluno de graduação? Ele vai no livro geral, uma visão panorâmica sobre a história do cinema, ou sobre a história da poesia, sobre a história da literatura. Ele abre lá e não encontra as mulheres. Ou seja, pensa que essas mulheres não existiram, mas elas existiram. É porque não há um esforço dos historiadores de cada esfera de recuperar e dar o lugar que essas mulheres merecem. Então, eu diria que tem um segundo apagamento, né? Já tem um primeiro apagamento no âmbito das fontes. Tem um segundo apagamento quando os historiadores começam a trabalhar aquele tema. Então, vamos dizer, eu fico pensando assim, a história da poesia grega, e aí talvez a pessoa dê lá só um capítulozinho, né, mais discreto para Safo, por exemplo, né? E priorize inúmeros outros poetas gregos, né? E tem o terceiro apagamento. O terceiro apagamento é exatamente esse que a Ana Maria comentou conosco, que é na sala de aula. Quando você está ensinando história, aí o professor, claro, ele tem que tematizar certos temas, escolher certos temas, porque ele tem certas horas para desenvolver o seu currículo. Mas aí ele vai e também faz as suas escolhas. E, frequentemente, as escolhas têm uma nova camada de exclusão em relação às mulheres da história. Aí os alunos não ficam sabendo que existem as mulheres na história. Como não ficam sabendo, no futuro, talvez não tenham ideia de pesquisar mulheres. Então, com isso, vão se acumulando camadas de exclusão, né, em relação às mulheres na história. Então, é muito importante
estimular esses trabalhos, né? Os trabalhos sobre história das mulheres, as palestras sobre história da mulher, e que as mulheres sejam contempladas igualmente nas obras panorâmicas sobre cada assunto. Por exemplo, uma coisa que me impressionou muito é fora do nosso assunto, mas é relacionado à mulher, né? Eu gosto muito de música, né? Então eu comecei no YouTube a levantar música de períodos anteriores, século XVIII. Né? E no YouTube vem sempre, né, quando você coloca um determinado tema, o próprio YouTube vai te oferecendo outros. Né? Com isso, por exemplo, eu fui descobrindo... Quando eu estudei História da Música como aluno, e depois, mais tarde, eu dei aula de História da Música durante muitos anos, né, numa universidade. Mas quando eu estudava, quando você compra um livro de História da Música, você não vê nenhuma compositora. Você habitualmente não vê. Você vê uma galeria de homens compositores. Com a tecnologia mais recente, então é por isso que eu estava mencionando o YouTube, você começa a pesquisar, aí começam a aparecer as mulheres ali. Você vê uma quantidade muito grande de mulheres compositoras, século XVII, XVIII, XIX. Ou seja, elas estão ali. Né? A tecnologia mais recente, por exemplo, permite até você, porque as pessoas vão disponibilizando no YouTube. Mas quando você vai ao livro de História da Música, não aparecem as mulheres. Então é parecida a situação aqui. Né? É como eu falei, assim, me ocorre que existem essas 3 camadas de exclusão contra as quais a gente precisa lutar. Né? Primeiro, descobrir nas fontes, mas aí é a exclusão que foi feita pelo tempo. Realmente, eu imagino que quantas SAFOs não teriam existido, né? E que não sobreviveram já por causa da exclusão das pessoas da própria época e das épocas mais próximas. Né? É a primeira camada de exclusão. Mas a segunda é uma camada em que nós poderíamos intervir, né? Que é quando os historiadores escrevem sobre os temas. E aí excluem as mulheres. Né? E a terceira é essa, no nosso dia a dia como professores. Né? Porque se nós estimularmos esse tema, o estudo desses temas, onde aparecem as mulheres, você vai dar ideias no futuro. Os historiadores estão ali, naquela turma ali de fundamental e ensino médio. Né? Os futuros historiadores que a gente não sabe que serão historiadores e que eles mesmos não sabem que serão, mas alguns ali vão ser historiadores. Mas nessa formação inicial, eles já não receberam o estímulo de compreender que as mulheres fazem parte dessa história. Talvez no futuro eles vão reforçar o que já se tem, né? Sobre a história predominantemente masculina. Né? Então, é muito importante, são muito importantes essas temáticas de estudos da história da mulher em todas as áreas possíveis. Né? E muito importante a ação dos professores. Bom, esse foi um primeiro comentário meu, apenas para começar aqui, motivar a discussão. Né? Mas eu pergunto se... Bom, eu vou passar a palavra de novo para a Ana Maria, mas eu também pergunto para a Marcele se temos algum outro comentário também, ou alguém quer fazer algum outro, quer tomar a palavra e falar também, ou se já temos algum comentário ali. Ou se a Ana Maria quer fazer alguma reflexão sobre isso que eu disse, e depois a gente passa os comentários a seguir. Certo. Eu só queria comentar que, assim, eu gostei muito de você ter feito essa divisão, né, desses 3 estamentos onde existe esse apagamento. E, assim, existe um que já está enrijecido. A gente não pode mais fazer a fonte voltar, se elas não foram mantidas. E, assim, o interessante é que o Gontijo Flores, ele cita as outras poetas gregas. Ele cita Corina, ele cita Erina. Porém, elas não tiveram o privilégio, né, ou essa sorte que Safo teve de ser preservada. E aí, é uma questão que, assim, eu não tenho muita familiaridade, mas me chama a atenção por que Safo foi preservada. Porque, assim, ela... é uma temática que dá uma vazão ao Eros tão, tão forte que me espanta o fato dela ter sido preservada, sabe? Mas, assim, existem outras Safos. E assim, acerca dos outros 2 apagamentos, né? O que envolvem a nossa escrita acerca do passado, né? Dessa construção, e o nosso papel como docente.
por mais que no âmbito mais geral, né, não diretamente ligado à história antiga, né, às mulheres gregas, no que faz referência, por exemplo, à história das mulheres, eu acho que não existe melhor espaço de atuação do que os professores em sala de aula. Esses novos professores estão sendo formados na graduação, por exemplo, ou até eu que estou terminando meu mestrado agora, né? Pegar essas pesquisas que deu um boom recentemente e fazer com que elas aflorem nesse solo, trazer esses alunos, questionar esses alunos, perguntar para eles em relação à vivência, o que eles têm consumido, porque a grande dificuldade é que a história antiga ela é muito, muito marginal dentro de todas as áreas da história. Mas, mesmo diante disso, fica uma questão de que essas referências que fazem menção, por exemplo, ao cotidiano do aluno, a um filme, a um jogo, a um animezinho que ele assiste, a gente pode ir puxando essas referências e, de certa forma, mostrando essa importância através do que ele já consome. E aí abordar não só esse masculino como ativo, como quente, mas essa mulher também como construtora. Marcele, eu vou passar a palavra para você identificar, porque eu já vi que o Cláudio ele levantou a mão, né? Mas pode fazer a mediação você, Marcele? A gente passa a palavra para o Cláudio, depois tem outras pessoas ali no chat, como é que a gente faz? Podemos passar a palavra para o Cláudio e depois eu leio alguns comentários. A gente, por enquanto, não tem nenhuma dúvida e só tem alguns comentários, mas o Cláudio pode falar. Perfeito. Cláudio, então você quer fazer seu comentário? Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a professora Ana pela pesquisa dela. Estão me ouvindo, né? Sim. Certo. A primeira vez que eu ouvi falar de Safo, por incrível que pareça, foi num seriado estadunidense, Buffy, a Caçadora de Vampiros. Uma personagem era poetisa e fez a referência a Safo. Eu gostaria de acrescentar à professora Ana que, normalmente, quando eu vou falar sobre história antiga e a participação das mulheres, eu sempre parto da mitologia, no caso das deusas helênicas. E a senhora agora acabou de me conceder uma outra abordagem. Eu posso também abordar pelas poetisas gregas. Então, isso ajuda pra caramba. Porque minha referência só era as deusas da mitologia e a personagem Penélope do Homero, que era a mulher de Ulisses. E eu só queria acrescentar o que o professor José falou, que sobre a ausência das mulheres na história, tem uma página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizada pelo professor José Rivaí Macedo, que é só sobre mulheres da África. O nome da página é Biografia das Mulheres Africanas. Essa página tem um conteúdo fantástico. O professor Rivaí, eu acho que a maioria aqui conhece, é um grande africanista brasileiro, e ele fez esse trabalho fabuloso, que inclusive tem um filtro de você buscar mulheres pelo país. Você digita o país e vai dizer as mulheres de destaque daquele país, tanto do passado mais antigo como do passado recente. Isso ajuda pra caramba, principalmente para mim, que minha grande paixão é a história africana. Só essa é minha participação. Muito obrigado a todos. Parabéns, professora Ana. Muito obrigado, professor José da Assunção. Eu sou fã do senhor. Valeu. Obrigada, Cláudia. Eu acrescento nela, além de Penélope e das deusas que de praxe, até o que mais eles consomem assim em séries, em filmes, além de Safo, eu indico também Neera, né, que eu cheguei a citar. Ela é interessantíssima, a figura de Neera, como um expoente de outro grupo feminino, que seriam essas etárias, que seriam essas cortesãs, que eram muito comuns na Grécia. Então fica aí um outro nome que pode surgir assim como referência, por exemplo, numa administração de uma aula. Marcele, Bem, temos sim. mais? Isso, temos mais comentários, temos alguns comentários. O primeiro deles é da Jéssica. Deixa eu achar aqui. Jéssica de Souza. Só deixa eu perguntar à Jéssica, né, se a Jéssica gostaria de tomar a palavra ou ler o seu comentário,
ou eu poderia ler, se você prefere que eu leia. Não sei se ela ainda está aqui na reunião. Coloquei aí no chat para eu saber. Tá bom, vou ler. Tá. Bem, a Jéssica, ela diz o seguinte: sobre essa importância de sua pesquisa visando a educação, a sair dos muros da academia, super necessário, inclusive, para justificar o ensino de história antiga nos currículos, inclusive foco da discussão da BNCC, e a importância também no contexto da visão da mulher na sociedade de hoje. Total sentido, vai de encontro, inclusive, ao movimento feminino decolonial. Ela diz também parabéns pela sua pesquisa. Temos outro comentário também, que é da Tainara. Não sei se ela gostaria de ler ou comentar sobre. Bem, vou ler. Ela diz o seguinte, Tainara. Excelente pesquisa, Ana Maria. Também estudo a concepção da mulher ideal, mas no contexto de Brasil oitocentista. É impressionante ver o mesmo discurso usado na Grécia Antiga de uma mulher cuja presença era no âmbito privado e sendo passada entre acordos de homens, através do casamento. Também era usada no Brasil do século XIX, infelizmente em muitos cursos de noivos atuais a partir de um viés religioso. Por fim, temos também o comentário da Bruna e da Laís. Bruna, você gostaria de comentar, tomar a palavra? Eu posso ler também. Tá, vou ler. Bruno diz o seguinte: Ana, sua pesquisa é fantástica. Estou no primeiro período da graduação de História e tenho muito interesse em pesquisar sobre a participação das mulheres durante a história. Das mulheres durante a história e de como esse assunto pode ser levado para os livros didáticos. Tendo a oportunidade de assistir essa apresentação maravilhosa, tive ainda mais certeza que é uma área de pesquisa que desejo seguir. E, por fim, temos outro comentário também, é da Laís. Ela diz o seguinte: Ana Maria, que pesquisa incrível, muito instigante. Pesquisa boa é assim, quando conseguimos levar para fora da academia. Penso que trabalhar esse tema em sala de aula seja fundamental não só para evidenciar o papel feminino na antiguidade e problematizar esse apagamento, mas também pensar com os alunos a alteridade e principalmente toda a luta das mulheres por espaço. É só isso, professor. Só esses comentários. Eu queria também aproveitar uma outra coisa que também me chamou a atenção ao longo no começo da palestra da Ana Maria, essa questão das fontes, né? Quer dizer, a gente está lidando com um período escasso em termos de fontes, né? Que é um período, por isso que tem isso de chamar na historiografia, né, a Idade das Trevas, que na verdade é uma idade pouco iluminada pelas fontes, apenas isso, né? Que na verdade deve ter sido tão rico e luminoso como qualquer outro período da história grega, né? Mas realmente existe lá um silêncio de fontes, né? Às vezes a gente tem lá um texto, um século, um determinado período, só tem o texto daquele autor, né? Mas uma fonte que complementa e que os historiadores têm usado muito são as fontes materiais, né? As fontes que trazem, por exemplo, imagens, né? Imagens e que complementam, às vezes, né, esse silêncio de fontes escritas, de fontes textuais.
porque conforme a gente estava discutindo anteriormente, as fontes textuais já têm um filtro, né? Porque, como são fontes voluntárias e fontes que quem é autorizado a escrever, digamos assim, né? Ainda mais para essa questão da mulher, né? Então, a gente vê esse amplo predomínio de homens escrevendo e homens de um determinado grupo social e não de outro, né? Tem os silêncios, obviamente, que a maior parte da população é excluída da possibilidade de se expressar textualmente. Para um período como a Grécia Antiga, tem toda a população de escravizados, né, que não produzem fontes textuais, né? No entanto, e as mulheres, de vez em quando, conseguem furar esse bloqueio, como foi o caso de Safo. Mas, geralmente, sempre já tem um filtro, né, nas fontes textuais. Ainda tem períodos onde rarearam os textos, chegaram a nós poucos textos, né? Mas aí os historiadores têm esse contraponto que é, às vezes, de fazer a história através das imagens, né? E isso tem sido muito importante. Então, você trouxe, em alguns momentos, as imagens, né? Porque as imagens acabam falando muito também, né? As imagens, às vezes, elas não foram produzidas como um discurso, mas, sem querer, elas são um discurso, né? Porque o texto é produzido com uma finalidade, né? Você pode ir, né, decifrando através da crítica historiográfica quais são os interesses por trás desse texto, as alianças, as intertextualidades. Mas a imagem, ela, sem querer, ela fala bastante, né, sobre uma sociedade, né? Sem a pessoa pensar que está desenhando uma hierarquia social, ela está desenhando, né? O texto não, a pessoa vai escolhendo o que falar e, né, de acordo com o interesse, mas a imagem, sem querer, de maneira involuntária, você já mostra, já revela algo na sociedade. Então, é um recurso muito interessante esse do uso da imagem. E a minha pergunta é assim, é porque a Ana Maria tem essa experiência como professora, né? Você atualmente está dando aula no local, não é isso, Ana Maria, ou não? Quando eu desenvolvi a pesquisa, eu estava ministrando aula, mas agora eu estou exclusivamente no mestrado. Ah, perfeito. Mas você já passou por essa experiência de dar a aula de história para esses segmentos, né? E aí a minha pergunta é, como que é mais... Quais são os desafios de lidar com isso, com a imagem, né? Com a imagem, porque também tem alguns desafios, né? Que a imagem, quando a pessoa vê a imagem, também ela também esquece que a imagem também é uma construção, que também é um outro lado, né? Se o texto é uma construção óbvia, né? Quando a gente considera que a pessoa escreveu e que está encaminhando seus interesses, embora seja uma obviedade que as pessoas esquecem, né? Quando no mundo contemporâneo a gente vê, as pessoas são inundadas de fake news e acreditam naquelas fake news, quer dizer, não fazem a preocupação de investigar, né? De receber criticamente aquele texto, né? Mas é óbvio que, se a pessoa fizesse um esforço, iria começar a perguntar, mas quem escreveu esse texto? Isso levaria, né, a uma postura mais crítica. Mas a imagem, ela impacta muito, né? Porque a pessoa vê uma imagem e pensa que também é uma realidade, né? Tem um desafio, né, de trabalhar a imagem, né? E o texto, as pessoas são alfabetizadas para lerem textos, né? A imagem tem um aprendizado, né? Porque desde o primeiro momento da nossa infância, a gente vai aprendendo a lidar com imagens, né? E até a idade adulta, e você vai aprendendo certos signos, mas, ao mesmo tempo, não existe um aprendizado, assim como nos dão textos para aprendermos em todos os níveis escolares, a imagem requer um segundo aprendizado, né? Digamos assim, né? Para ser abordada num nível de maior profundidade e de criticidade, ela requer um segundo aprendizado. Mas a minha pergunta seria assim, como que foi essa sua experiência em usar imagens, né, com esses alunos, né, desses segmentos? E até como que é essa experiência também na própria universidade, né, diante das pessoas, que a gente também recebe muito texto na formação como
na formação de historiador, mas quase que não tem. Geralmente não tem uma disciplina, não tem certamente uma disciplina obrigatória nas várias universidades sobre análise de imagem. É só quando um professor que trabalha essa questão, aí ele dá aquilo como optativa, né? Então, às vezes, falta na nossa formação isso, né? Na formação do historiador habitual, ele tem que fazer uma segunda formação autodidata, né? De trabalhar com a imagem, e ver que a imagem é muito rica também como fonte historiográfica, né? Então, eu passo para você para fazer alguns comentários sobre esse aspecto, né? O uso da imagem na história e no ensino de história. Eu realmente considero como uma grande deficiência a leitura de imagens. Como você assinalou, né? Muitas das vezes existem umas disciplinas optativas em que o professor ele sabe, se interessa pela temática e nos ajuda a entender. Mas dentro de sala de aula, assim, o que eu vejo é como o professor ele deve guiar as perguntas para que o aluno chegue a certos caminhos. Então, normalmente, quando eu apresento as figuras, eu não informo muita coisa. Eu peço para eles me explicarem o que eles sentem, como eles enxergam, né, o que eles podem assemelhar a uma coisa ou outra. Alguns alunos, eles conseguem fazer alguns apontamentos interessantes, porque eles vão fazendo ligações com filmes ou com algum desenho infantil, né? Eu lembro claramente de quando apresentei um vaso para uma turma, ela falar sobre um filme Hércules e falar sobre umas pinturas que ganhavam vida, umas pinturas de vasos áticos desse filme que ganhavam vida e dançavam no filme. Então, assim, a leitura dessas imagens, no primeiro momento, eu direciono para que eles possam externar aquilo que vem à mente, aquilo que a vivência permite que eles tenham compreensão, e depois eu vou direcionando para que a gente possa ter essa troca e que eu não dite tudo, mas que a gente construa esse conhecimento. Eu vejo na universidade que a gente deveria ter também esse direcionamento com os docentes. Não é muito frequente, mas o meu orientador, por exemplo, de História Antiga, o José Maria, ele, quando a gente trabalhava História Antiga Ocidental ou História Antiga Oriental, sempre tinha a exposição de pinturas, exposições de imagens, e ele tentava nos ensinar a ver os elementos que compõem aquela imagem, de maneira que, quando ele se repita, a gente faça algumas assimilações e façam algumas relações entre os símbolos. Então, essa questão de identificação de símbolo, identificação de padrões, por exemplo, quando eu trago as imagens da Mélissa e falo um pouquinho sobre como ela é caracterizada naqueles vasos, e aí quando apresentam outra imagem, a gente já identifica, eu tenho que seguir por esse caminho, mas é um processo em que eu acredito que o professor precisa se desdobrar para aprender a ler, aprender a identificar, para que ele possa passar. Então, é um trabalho um pouco mais cansativo para, por exemplo, professores que já estão há anos na rede municipal, na rede estadual, que assim já estão bem encaliçados, que têm o costume de propagar apenas aquilo que está no livro didático, ou aquilo que já ficou assim gravado na mente. Então, para eles é um pouco mais complicado, mas eu acredito que para os novos professores que estão se formando agora, que tiveram contato com professores, ou algumas optativas, a leitura de imagens se torna um pouco mais menos complexa, sabe? Ana Maria, tem também ali uma outra pergunta muito interessante da Laís. Eu vou passar ou para a Laís falar ou para a Marcele ler, que ela comentou, mas que realmente é uma pergunta muito interessante, que é sobre os anacronismos, né? Porque quando a gente vê Safo, né, às vezes vem à tona muitos anacronismos, né? Que é essa questão de pensar o feminismo, né? Aquele que é um dos exemplos mais, né, gritantes de anacronismo, é a pessoa pensar assim, o feminismo na Grécia Antiga, qualquer coisa assim, né? E Safo, como ela conseguiu vencer aquele primeiro apagamento da história, de chegar até nós, né, como
como uma mulher cuja produção poética atravessou os tempos e venceu o tempo, né? Venceu o primeiro apagamento. Então, é muito comum a questão das pessoas pensarem, né? Safo enxergar sobre os olhos, né? Sobre as lentes atuais, né? Como se fosse, será que era uma feminista, né? Ainda tem também a Ilha de Lesbos, né? Que também a pessoa também faz associação, né? Então, eu faço esse preâmbulo só para passar a palavra para a Laís, que ela fez uma pergunta muito interessante sobre isso, né? Sobre a questão dos anacronismos, né? Eu não sei se a Laís quer falar ou então, se ela não quiser, a Marcele lê a pergunta. Laís, você faz a sua questão? Ela respondeu aqui no chat, professor, para mim, para eu ler. Deixa eu... Ok. A Laís, ela pergunta o seguinte: Ana, aproveito para perguntar algo que possui interesse particular. Quando você trabalha essas mulheres em sala de aula, é comum os alunos, anacronicamente, compreenderem tais sujeitos como feministas ou esquerdistas? Se sim, como você esclarece isso na prática? Então, Laís, obrigada pela pergunta. É comum, muito comum. Assim, das minhas experiências, uma foi numa escola cristã. Então, os alunos eles estão vindo blindados para algumas questões que envolvem minorias, que envolvem direitos humanos, eles estão vindo com uma carga de carga muito grande. Então, alguns aspectos, quando eu vou trabalhar o Big Bang, quando eu vou trabalhar, sempre causa muitas polêmicas, e esse assunto também. Normalmente, eu converso com eles acerca do conceito de anacronismo. Eu converso com eles para eles entenderem a diferença entre as nossas visões de agora e as nossas visões do passado, entre os conceitos que foram feitos depois, que é para entender, mas não acontecia naquela época. Então, eu falo para eles, olha, já cheguei a responder sobre feminismo em sala, né? Eu conversei com a aluna, eu falei o seguinte: o feminismo é um movimento bem posterior, bem depois. Aqui na história antiga não tem essa luta por direito das mulheres. Ela não fez isso porque ela queria libertar as mulheres da opressão. Ela fez isso aqui porque era uma expressão da ação feminina dela. E a gente usa como exemplo para explicar a pluralidade. E assim, a figura de Safo é cheia de polêmicas, justamente como o professor apontou. Por causa de Lesbos, ela é a mãe das lésbicas. Por causa de Lesbos, ela é homossexual. E aí, como os fragmentos já apontam para existe dúvidas, não existem certezas. Então, eu tento mostrar para eles que existem essas questões, mas que não ditam um padrão. Então, quando eu falo de Safo, eu não falo que Safo é homossexual, porque eu não posso chegar e colocar a minha visão moderna sobre a fonte. Eu falo que existe a possibilidade. Como você entende esse texto? Existe amor entre essa mulher e Safo? Pode existir um carinho? E eu vou tentando fazer perguntas e as interpretações, quando não fogem da linha histórica, eu permito, sabe? Então, normalmente, eu esclareço isso dessa forma. Porém, né, quando, por exemplo, aparece questões ligadas, professora, e as relações das mulheres? Aí, assim, eu incluo alguns exemplos. Olha, pode ter acontecido aqui, pode ter, mas, assim, quando existe essa curiosidade, porque nesse exemplo em específico, eu trabalhei numa escola muito rígida, então a gente tem umas paredes, assim, que a gente não pode ultrapassar, infelizmente. Mas, sim, é comum, e eu tento explicar os conceitos de uma maneira que eles não fujam muito, né? Porque sexto ano, eles imaginam muito, eles fogem assim da caixinha de uma maneira incrível. E assim, por mais que seja fértil para a gente trabalhar assim, é delicioso, é também um pouco perigoso, justamente por conta dessas questões. Eu espero que eu tenha esclarecido, Laís. Esclareceu, certamente, né? Eu conheço a Laís, que ela tem tudo a ver, porque ela também desenvolveu uma monografia, só que no caso dela foi estudando a bruxa, a construção da imagem da bruxa no cinema. Mas a Jéssica complementou com uma coisa ainda sobre a mesma questão que eu acho que vai dar para encaixar nesse debate, né?
A gente lê, Marcelo, ou a Jéssica... Jéssica, quer falar ou você prefere que a gente leia? Então, Marcelo, pode ler o comentário da Jéssica. Tá. A Jéssica diz o seguinte: você não acha que o movimento feminista aponta para o interesse de olhar para esse passado e essas lacunas? O olhar de hoje ajuda ou incentiva a olhar para trás, para um momento bem antigo, como a antiguidade? Tem outra pergunta também dela que você trabalha e lida com essa blindagem dos alunos hoje? Jéssica, obrigada. O movimento feminista, ele realmente busca sanar com essas... Assim, das pesquisas que eu conheço, ele busca preencher essas lacunas, né? É uma busca de inserção de novos referentes femininos. Eu reconheço isso. E concordo. Eu acho que o movimento, ele aponta, sim, para olhar para esse passado e preencher essas lacunas. E aí, a outra pergunta, né? O olhar de hoje ajuda ou incentiva? Eu não entendi muito bem. O olhar de hoje ajuda ou incentiva a o olhar para trás? Como Ô, Jéssica, você não quer esclarecer um pouco para mim essa segunda pergunta? Então, foi no sentido, com licença, boa tarde para todos, né? Então, foi no sentido mesmo de, assim, de hoje, o olhar, a partir do movimento feminista, a partir dessa ideia, isso incentiva, eu vejo assim, que incentiva bastante olhar para trás e olhar para as figuras femininas, né? Como que a mulher era vista, como ela vivia, né? A preencher essas lacunas mesmo, foi nesse sentido. Uhum. E a outra pergunta foi assim, você falou dessa blindagem, eu também vejo muito essa blindagem dos alunos hoje em dia. Eu queria saber como você lida com isso, como a sua parte didática, pedagógica, trabalha isso, né? Como trabalhar esses conteúdos tão, entre aspas, polêmicos, né? Com essa juventude, com esses jovens que vêm tão blindados e com pouco conhecimento também com relação àquilo, né? Eles vêm com essa blindagem, mas não tem um conhecimento histórico para que essa blindagem ocorra, né? Eles vêm repetindo muitos padrões e muitas ideias de pai, de mãe, né? Enfim, né? Obrigada. Nada, Jéssica. Obrigada a você. Voltando para essa questão do feminismo, por mais que seja um movimento que busque preencher essas lacunas, quando eu trabalho história antiga, eu não acho que seja interessante fazer referência a isso, porque não está diretamente ligado, por exemplo, o recorte espacial. Então, por mais que através do movimento a gente perceba as novas pesquisas, eu acho que mais confunde do que clareia, mais confunde do que ajuda eu chegar e falar, não, porque as feministas fizeram isso, sabe? Então, eu trago os resultados da pesquisa, que já é um preenchimento dessa lacuna, eu discuto essa pesquisa, apresento as fontes, e aí, quando eu tiver a oportunidade de, com esse aluno, já no 8º, 9º ano, trabalhar esses movimentos sociais, a gente volta, e aí eu posso usar como exemplo, olha, quando a gente trabalhou isso aqui no 6º ano, lembra? Isso aqui é um resultado dessa luta pelo direito feminino. Então, eu tento seguir, de certa forma, uma linha de compreensão para o 6º ano. Eles são muito novinhos para trabalhar certos conceitos, na minha concepção. E, assim, em relação a essa blindagem, como eu falei, eu considero todos os que eu tive contato, todos os 6º anos que eu tive contato, eu considero eles muito inocentes no quesito de eles são preparados hoje em dia pelos pais a aceitarem certas coisas e outras não, ou a chegarem meio que armados para aprender algumas questões. Então, eu tento ao máximo não constranger esse aluno e ser incisiva em cima dele em relação a esse conhecimento. Então, professora, é o mais polêmico, acerca do Big Bang, criacionismo e tudo mais. E aí, como eu falo, existem essas visões aqui. Eu não estou falando que essa é mentira, nem que essa é a verdade, mas a gente não pode excluir o fato de que existe uma explicação
fora a sua. Então, eu tento buscar com eles outra visão, não falando esta é a verdade ou a sua é a mentira. Então, nesse assunto específico, quando eles questionam, eu tento responder da maneira que eles não se sintam atacados, porque pelas minhas experiências em sala de aula, muitas das vezes o professor ele se coloca em defesa do argumento científico contra o argumento, por exemplo, da fé ou da cultura desse aluno, e isso a gente não consegue construir criticamente um conhecimento em cima desse ataque. Então, eu tento sim mostrar para ele que existem outras visões, tentar fazer perguntas que levem eles a parar e ficar, nossa, eu preciso pensar sobre isso. Algumas perguntas que, professora, eu não tinha parado para pensar. E aí, através dessas perguntas, a gente pode criar um novo conhecimento, sabe? A gente pergunta para eles, como uma psicóloga mesmo, mas o que você acha sobre isso aqui? Você não acha que essa fonte aqui, sabe, não, sabe, essas relações aqui não quer dizer alguma coisa? E aí ele vai pensando, e para mim o trabalho do professor é justamente catucar esse aluno e fazer, pensa um pouquinho. E através desse pensamento vai se criando esse conhecimento junto com o professor. Eu espero que eu tenha te respondido, Jéssica. Nós temos uma última pergunta, é porque eu já estou vendo que a gente está se aproximando no nosso horizonte, né? Que é às 16 horas, mas a Laís fez ainda um questionamento sobre é mais uma pergunta sobre indicações, né? Indicações midiáticas. Marcelo, pode ler a pergunta da Laís, que ela pode ser bem interessante para outras pessoas a partir das indicações que a Ana Maria pode dar sobre isso, né? Então, a Laís pergunta, além da sua pesquisa incrível, você tem algum material midiático que costuma recomendar aos alunos sobre o assunto? Séries, filmes ou até literatura? Sim, Laís, midiático sobre essa questão específica, eu não tenho, mas existem... Eu posso pensar com mais clareza, mas assim, eu indico que casa com esses assuntos, por exemplo, além dos fragmentos, além do Conta Nera, que é uma leitura muito simples e até assim, parece meio literária, mas é uma fonte legal. Eu indico também algumas peças, algumas comédias. Eu indico os mimos de Herondas, que são bem divertidos e que também mostram uma outra realidade dessa face feminina. E as imagens dos vasos, são basicamente as fontes que eu uso, a literatura, a lírica, alguns dramas, não todos, os dramas, as comédias, a literatura, né, em geral, e as imagens. Perfeito. Bom, eu acho que a gente chegou aqui, foi um debate muito interessante, né? Além da palestra ter sido brilhante, uma palestra muito completa. Realmente, quem assistiu essa palestra, né, fica realmente com sobre o tema específico, sobre a autora Safo especificamente, você pode aprofundar bastante coisa, mas foi uma palestra muito interessante, porque através dela a gente falou sobre várias coisas relacionadas à Grécia Antiga, né? Sobre a política, a religião, a vida familiar, a relação de gêneros, a cultura e assim por diante, a cidadania. Então, foi muito interessante como, através de um tema explorado em profundidade, é possível você dar uma aula sobre a Grécia Antiga, né? Eu acho que, nesse sentido, que os professores podem escolher os temas, né? E por que não escolher com maior frequência os temas relacionados a mulheres, né, ao longo da história, e através de um tema como esse você ilumina a história nas suas várias esferas, né? Eu acho que a Ana Maria nos deu aqui um exemplo muito rico dessa possibilidade, né, de como que, além de explorar esse tema em profundidade, ao mesmo tempo em que você o explora, a questão de Safo especificamente, né, você acaba explorando a questão da sociedade grega antiga nos seus vários aspectos e dimensões possíveis.
Então, foi muito rica a palestra e foi muito rico o debate, né? As pessoas colocando questões pertinentes à historiografia também, né? A como lidar com essas fontes e com essa temática de estudo e com a possibilidade de sua inserção no ensino. Então, eu parabenizo e agradeço a Ana Maria ela ter vindo aqui, né, e fazer essa palestra, que vai ficar certamente aí registrada através da nossa gravação, e outras pessoas certamente vão ver muito essa palestra, né, porque ela é muito esclarecedora. Mas, tendo chegado mais ou menos no nosso horizonte, a não ser que mais alguém queira fazer alguma Finalizar a pergunta. gravação, professor Começar? Não, deixa eu só, ainda não encerro a gravação, não, que eu vou passar a palavra para a Ana Maria para as palavras finais. Depois que a Ana Maria falar as palavras finais dela, a Marcele vai dar os últimos recados relativos à lista e tudo. Mas então, Ana Maria, meu obrigado, e eu passo a palavra para você, para as suas palavras finais. Obrigada, professor. Como eu falei, eu amo falar sobre esse assunto. Foi até uma crítica quando apresentei a monografia, o fato de que, na verdade, quando apresentei meu projeto, Ana, é perigoso, você tem muita proximidade com o assunto, dá para ver a sua paixão, é muito perigosa essa sua aproximação, sabe, afetiva com a pesquisa, mas, para mim, o fazer historiográfico é isso, é uma mudança, não é um fazer por fazer, é uma mudança que a gente pode causar na sociedade, né? Eu acredito assim na minha cabeça utópica. Mas eu agradeço ao professor, agradeço ao laboratório. Como eu falei, assista as outras apresentações e os cursos de professor, que sempre quando tem. Agradeço também a Laís, que foi uma intermediadora entre o laboratório, e obrigada, Laís. E agradeço a todos que participaram, para mim foi maravilhoso. E essas são as minhas palavras. Obrigado. Marcele, temos algumas informações do LAPET? Temos sim, professor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a palestrante, foi uma excelente palestra, foi fascinante, muito interessante. Parabéns, Ana. Obrigada por sua participação aqui. E gostaria de agradecer também a todos os inscritos que estão aqui, que assistiram a palestra, que comentaram, colocaram suas dúvidas. Muito obrigada a todos. Tem algumas informações, principalmente em relação aos certificados, ao formulário. Devido ao grande número de acesso, as pessoas preenchendo, ocorreu uma sobrecarga no nosso sistema que envia os certificados automaticamente. Então, eu peço que vocês se atentem ao e-mail até hoje, né? Se demorar muito para ser enviado o certificado, né? A gente vai tentar resolver o máximo possível e até amanhã a gente está enviando esses certificados para vocês, tá bom? Eu acredito que daqui a pouco eles estejam sendo enviados, mas como ocorreu a sobrecarga, pode ser que demore, tá? E para quem também ainda não preencheu, preencha o formulário, porque ele só vai ficar aberto até o final dessa palestra, depois eu vou fechar aqui e não vai receber mais nenhuma resposta, tá bom? E as duas últimas informações é que, para quem quiser participar da comunidade mais ampla do LAPETI, se filiar, basta só enviar para a gente algumas informações, como o nome completo, o CPF e o currículo Lattes, tá? Que a gente vai passar essas informações para o professor. E o último recado é que acompanhe nossas redes sociais, nos acompanhem por lá. Vou deixar as redes sociais aqui novamente, né? O nosso Facebook, o Instagram, nosso canal no YouTube, porque lá a gente disponibiliza as palestras que a gente grava aqui. E o e-mail também, para que vocês entrarem em contato com a gente, perguntarem sobre alguma coisa, tirarem dúvidas e mandarem suas informações, se vocês quiserem se filiar à comunidade mais ampla. Obrigada a todos, foi uma excelente palestra e uma boa tarde. Nesse momento, nós encerramos a gravação de mais esse evento da série Monografias em Debate. Obrigado a todos que estiveram presentes e obrigado a todos que vão nos assistir posteriormente através da gravação. Obrigado.